Pessoal, boa tarde. Sejam todos super bem-vindos ao IAI IA, nosso podcast semanal sobre inteligência artificial, onde o hype não tem vez, onde a gente traz a bola para o chão mesmo para conversar de uma maneira transparente e sem o hype, na verdade, né? Então, quero dar as boas-vindas para todo mundo. Esse início de podcast é sempre um momento tenso, que eu fico na dúvida se está tudo funcionando direito. Então, quem puder mandar aí nos comentários de onde está falando, mandar um oi só para garantir que está tudo ok, serei eternamente grato. Deixa eu ver aqui. A princípio, entrei aqui no LinkedIn, está tudo funcionando bem também. Eu acho que estamos bem encaminhados. Bom, antes de chamar o convidado de hoje, é, queria contar um pouquinho sobre a estrutura do papo, né? Então, a conversa aqui é uma conversa onde todos participam. Então, a ideia é que a audiência não seja simplesmente passiva, e sim que ela seja ativa, né? A gente já tive aqui uma confirmação aqui de estar tudo funcionando. Olha, a Flávia, deixa eu ver quem foi que mandou essa aqui. Davi Prata, seja super bem-vindo. Bem-vinda, Flávia. Bem-vindo, Fernando. Fernando que esteve aqui com a gente há umas 2 semanas atrás. Luiz Ricardo aqui falando de Ribeirão Preto. Então, maravilha, estamos funcionando super bem. Então, para quem é novo, o papo é um papo aberto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a audiência participa. Então, a ideia é que vocês não só façam perguntas através dos comentários, mas que vocês também entrem na conversa, ou seja, que vocês façam colocações. Eu diria que, eu sempre falo isso, que a conversa é menos sobre verdades absolutas e mais sobre inconclusões. Então, quanto mais gente estiver participando, mais rica fica a conversa, né? Então, vocês são super bem-vindos a participar. Tenho alguns aqui que já participaram de alguns e com certeza vão se fazer presentes na conversa. Então, um outro recado. Para quem já passaram por aqui figuras ilustríssimas, como César Taurion, Gabi Piumbato, minha irmã Alexandra de Sales, o Deiver Santos, Fernando Gomes, que está aqui com a gente hoje. Então, para quem não assistiu a algum desses episódios, basta entrar no YouTube, no canal do IAI IA, estão todos os episódios lá. E quem gosta de ouvir, dando aquela corrida na esteira, também é bem-vindo, porque no Spotify os episódios também estão disponíveis. Tá? Então, sem mais delongas, só dando as boas-vindas aqui para o William, figura raríssima, está sempre com a gente aqui nos papos, para o Renato Barra também, sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar com um cara que eu conheci e também estamos aqui com o convidado dando um alô aqui também. Então, essa figura que eu estou convidando hoje para o papo foi alguém que eu conheci através do LinkedIn, e o que mais me chamou a atenção nele foi o fato dele ser um provocador. Ou seja, ele é um cara que, a minha visão é que ele não tem muito apego com o status quo, ele não tem problema nenhum de romper com ele, e é um cara dinâmico. Então, foi isso que me fez conectar com ele no LinkedIn, e desde então a gente já teve a oportunidade eu faço parte da comunidade, da AI Brasil, e também já acompanhei ele em alguns eventos presenciais da AI Brasil, da comunidade, enfim, de IA de uma forma geral. Tá? Então, quero dar as super boas-vindas para o amigo aqui, Alexandre Caramachi. Seja super bem-vindo ao IA, Alexandre. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Já estou provocando, já que você me disse aí que eu sou um provocador, já estou provocando no chat. Pergunta normal não serve, só serve pergunta cabeluda, pergunta maluca, e não tem pergunta que não possa ser feita. Vamos conversar. É isso, bora pro papo. Bom, eu sempre peço para o convidado inicialmente se apresentar, mas eu peço para ele se apresentar sem me contar o que ele faz. Ou seja, eu quero conhecer mais sobre o ser humano por trás da capa. Antes de falar da parte profissional, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem que é o Alexandre na pessoa física. Conta aí um pouquinho, Alê. Conto sim. Bom, o Alexandre é um cara meio maluco desde sempre, nascido na cidade de Anápolis, bem próximo a Goiânia, Goiás. Fiquei lá até os 17 anos, morando na mesma casa, mesmo quarto, e de lá eu saí somente para estudar, para fazer faculdade. Fui fazer faculdade em Viçosa, Minas Gerais, de ciência da computação.
porque era maravilhoso ali naquele momento, né? Eu entrei em 99, e aí entre 95 e 98 já dava para usar o Winamp, dava para escutar música pelo computador, umas coisas super revolucionárias, né? Já tinha lançado FIFA 94 para a gente jogar videogame no computador, ruinzinho, lento, travava, né? E já tinha meu diploma de Windows 95, né? Interface gráfica. Então, tudo aquilo me seduzia pra caramba. Aquilo fez com que, antes de eu entrar na faculdade, eu já começasse a aprender a programar, na época em Clipper. E meu pai tinha uma indústria de produto de limpeza, vassoura, rodo, escova, e eu criei já naquela época ali o primeiro sisteminha para ele, de cadastro de cliente, de cadastro de produtos. Então, ele cadastrava, porque a gente tirava os pedidos ainda no bloco, né? Papel e caneta, escrevendo qual era o produto e somando na calculadora quanto que dava tudo. E o histórico do cliente era abrir a gaveta, estava no arquivo, tinha que pegar os papéis todos e fazer a soma. Isso era a realidade, tão distante mas isso fazem, a gente está falando de menos de 30 anos atrás. E de lá para cá eu saí muito para me conhecer como pessoa no mercado profissional e descobri, já que você está perguntando não o que eu faço, mas quem eu sou, que eu gosto da tecnologia, mas eu não sou desenvolvedor, eu não sou o cara que fica abrindo gabinete para ficar olhando muito chip. Eu gosto de andar com esse povo. Eu ando com essa turma aí, descubro como é que aquela coisa funciona, descubro o que dá para fazer aquilo, organizo meu mindset, começo a incomodar todo mundo para empreender e fazer algo diferente do que a gente está fazendo atualmente. Essa inquietação fez com que eu passasse por algumas empresas aí de telecom, e depois, quando os filhotes nasceram, eu tenho 2 filhos, 13 e 10 anos, eu tinha aberto, logo que eu casei, uma empresa de moda feminina, indústria de joias para minha esposa. Ela começou a crescer bastante também, e os 2 não tinham tempo para ficar em casa com os filhos. Então, foi aí que eu deixei o mercado e fui passar rapidinho um tempo até o primeiro filho crescer, trabalhando junto na empresa de moda, levando inovação. Naquela época, criando o primeiro perfil de empresa dentro do Facebook, o que para muitos parecia uma maluquice, porque não existia fanpage, e não sabíamos que existiria Instagram, nós estamos falando ali de 2008, né? Mas eu sabia que era uma guerra por atenção, estava todo mundo ali, e por que não podia ter um perfil da empresa? Porque eles falavam para mim, você viu alguma empresa lá? Eu falava, não vi, não, de pessoas, realmente, mas se as pessoas estão lá, o que me impede de colocar na foto a foto nossa, a foto da empresa e as fotos que a gente posta ali, ainda em época de Orkut, ser as fotos dos nossos produtos? Então, sempre fiquei nessa área incomodando e tentando trazer algo que ainda não existia. E aí, a próxima parte aí vai ser um pouquinho mais do que eu faço, então eu vou deixar você aprimorar a pergunta, colocar a pergunta do pessoal e a gente vai contando o resto da história. Boa, boa. Bom, vocês vendo que eu não fui mentiroso, é um cara que não tem apego com o status quo, adora, como ele mesmo disse, dar martelada no status quo. Então já começou lá no Facebook, quando a história estava começando ainda, de criar uma página usando um perfil pessoal e colocando a marca da empresa. É, e me conta um pouquinho, Ale, em que momento que a tecnologia, eu vi no teu perfil que você durante muito tempo teve um viés como um profissional de marketing, né? Em que momento que esses caminhos começaram a cruzar de forma mais intensa com tecnologia? Então, no momento em que a gente vai e coloca esse perfil dentro de um Facebook, e logo em seguida, né, a gente já estava bem preparado, já sabia fazer conteúdo e tudo mais, e entra a fanpage no Brasil, que é a página empresarial no Facebook, eu comecei a entender um pouquinho mais de comunicação, porque o meu negócio era a ferramenta, a técnica por detrás. E no mercado da moda, eu que adoro quebrar status quo, um deles aqui, por exemplo, eu já estou vestido diferente do que eu sou vestido, que eu adoro uma bermuda e uma camiseta. Então, eu não entendia bulufas de moda, muito menos de moda feminina, era difícil eu colaborar ali. A ideia de ir para aquele mercado era justamente porque a gente precisava cuidar dos filhos, mas eu não entendia nada, eu tinha que tentar trazer algo de inovação. Só que aí veio o Facebook Ads, né? Anúncios. Quando a gente colocou anúncios, eu pagava ali 4, 5 centavos o clique naquele começo. É um sonho atual de muita gente, quando 50 centavos a gente já está comemorando, né? E o volume que apareceu foi muito grande. Em pouco tempo, a gente já tinha superado no perfil da empresa mais de 300 mil seguidores, fora o impacto de mensal. Eu comecei a ser drivado por dados.
Então, no momento que isso começou a misturar com marketing, foi no momento em que eu percebi que essa comunicação poderia ser exponencializada a partir dessas ferramentas, mas no momento em que eu tenho um canhão desse, eu precisava entender de marketing. Por mais que lá dentro do curso de Ciência e Computação, eu, subversivo, puxei uma disciplina facultativa, ou seja, que não, nem contava crédito, mas a gente podia fazer 3, eu puxei marketing e lá eu descobri que marketing não era só propaganda ou só publicidade. Marketing estratégico, na verdade, vem dos 4 P's ali: produto, preço, né, praça e promoção, que tem a ver com a propaganda em si, né, com a comunicação, e tem muito a ver mais hoje, mais do que nunca hoje, com a definição de que produto é. E com a definição de que produto é, a gente precisa saber o que é essa empresa, o que ela faz na vida, qual é a missão e visão dela. Então, a visão estratégica sempre me atraiu muito. A tecnologia como ferramenta e o estudo de marketing, porque eu vi que eu era amador naquele assunto ali, e a gente recebia tantos outputs de dados vindo de uma transação tão grande que isso definia qual produto eu deveria ter, porque eu fazia, na prática, um teste AB em tempo real. Se as pessoas interagiam e reagiam, se aquilo virava demanda, estava no caminho. Se não gerava, eu tinha que entender se a comunicação estava ruim ou o produto estava ruim. Então, a partir deste momento, eu fui muito mais para o entendimento de marketing estratégico do que mergulhar profundamente na técnica de ciência da computação em si. Boa. E me conta uma coisa. Bom, primeiro, quero dar as boas-vindas aqui para a Paula Coelho também, que está aqui com a gente. Tem um monte de gente aqui Pergunta que é para da a época Paula do... aí. Paula, responde onde você está, com o que você trabalha, o que você acha de Goiás. Bom, tá feita a pergunta aí, Paula. Depois coloca nos comentários para gente. Tem um monte de gente aqui, você fala de Clipper, então tem um monte de gente dessa época também. Eu também sou dessa época do Clipper. O William, a Paula, a Flávia, enfim, uma galera que é dessa época também. E eu me lembro, lá no início, né, quando a gente começou a se cruzar no LinkedIn, de você ser um cara que estava. E aí, agora conhecendo um pouco mais da tua história, fica super claro o porquê, de você era um cara que estava experimentando muito. Ou seja, assim que o ChatGPT apareceu, você já estava metendo a mão na massa e pensando em prompts. Se eu não me engano, você fez em algum momento um produto que era voltado para prompts, etc. e tal. Me conta um pouco em que momento que essa história inteira cruza com o IA especificamente, e qual foi a tua primeira visão dessa tecnologia? Não, perfeito. Eu estudei IA, né? IA, como alguns já sabem, aí, tem 70 anos que se fala nesse assunto lá, fala-se muito de Turing, né? E logo depois ali, em que ele estava tentando que uma máquina se parecesse com um ser humano. A premissa foi essa, a premissa de machine learning, deep learning, é de tentar imitar algumas coisas que o humano faz, sendo que a gente acha, né, sabe algumas coisas, e boa parte de que humana, como alguns chamam de alma, a gente não tem a menor ideia de como é que funciona, vontade, né, decisão e etc. Então, eu já tinha uma noção de conceito. Pouco antes do GPT tá na hype de ser lançado, né, o 3 ali, eu já estava fazendo uma lógica muito grande de testes. A rede digital, a rede social já era uma potência, já estava com uma média de 10 milhões de impressões segmentadas por mês dentro das empresas da família, e eu precisava testar mais e mais. E era possível baixar fotos do Instagram do mundo inteiro. Então, eu dava uma olhada em fotos de Dubai, da Rússia, do Japão, e tinha uns perfis à parte simplesmente para postar o conteúdo e ver qual que era o resultado, a reação, até para dar o drive para o time de produção ali, se fazia sentido entrar com algum produto ou não, ou o estilo de fotografia do criativo. Nessa época, o volume ficou tão grande dentro do meu celular e eu tinha que olhar tudo na mão. Trabalhei tanto que eu chegava a trabalhar 14 horas por dia no celular, que era mais prático, né? Baixava foto e vídeo sem parar, que eu tive um negócio que eu não sabia que existisse, uma contratura no globo ocular. Ele não estava mais conseguindo se ajustar para enxergar longe. Eu vi que eu estava passando do ponto nisso daí, fiz um contato com 2 colegas de faculdade da ciência da computação, que eu sabia que trabalhavam com IA e são professores universitários, e eu lembro do Google Fotos, né, me fazendo algumas sugestões. Olha, essa aqui são todas as fotos com seus filhos. Essa aqui são todas as fotos de você na praia. E eu falei, pô, isso é IA? Como é que eu posso usar IA dentro do meu celular para
para que eu passe uma foto e ele faça uma separação para mim do que é uma foto na mão, do que é uma foto de rosto, do que é uma foto na vitrine, para que tenha harmonia dentro das postagens, porque eu fazia teste AB o dia inteiro, só que eu tinha que separar na mão. Então, eu comecei a fazer essa separação, percebi que a IA estava começando a crescer, fui muitas vezes à China, né, nesse processo de homologação de fornecedores, desde 2014, e sabia que em 2015 eles lançaram um plano gigante, que todo mundo está vendo agora acontecer, que era o plano 2015-25 da China de ser a maior potência de IA do planeta, e sair da lógica de manufaturados, que estava ficando caro, o país evoluindo, as pessoas indo para a cidade, o custo crescendo, ela sabia que não ia ser competitivo para sempre. A manufatura desceu ali para Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, e eles fizeram essa execução do plano que está acontecendo agora em 2025. E, então, antes dessa hype, eu falei, pô, galerinha, o que dá para fazer com as fotos? E rapidamente, em 2 dias, eles prepararam um formuláriozinho que eu jogava as fotos ali, ele já fazia a classificação se era ou se não era, eu fazia um reforço, ele fez um modelo de reforço, eu falava, não, esse aqui você errou, esse aqui é mão, esse aqui você errou, esse aqui é vitrine. Em pouquíssimo tempo, todas as fotos que eu mandava lá, uma pasta inteira, ele já classificava tudo para mim de maneira correta. E isso é IA clássica, né? Que poucos que estão entendendo ou se interessando por IA compreendem, porque quando a gente fala de IA de verdade, como ela é desenvolvida, não é brincadeira para iniciante. A gente começa com muita matemática ali, com muita lógica, para começar a compreender como é que funciona o motor ali por detrás dos panos. Só que logo que eu comecei com isso, eu decidi, conversei com todo mundo em casa, que eu queria estar na crista da onda. Queria saber o que o pessoal do Vale do Silício estava fazendo. Conhecia lá, mas tinha ido em férias, e eu queria ficar imerso. Então, eu me mudei para passar uma temporada de 6 meses no Vale do Silício, Globo Repórter, para saber onde comem, como vivem, como se comunicam. E foi isso que eu fiz todos os dias. Andei mais de 700 quilômetros lá. Eu tinha aula de inglês de dia e de tarde eu andava. Andava para ver como eram as pessoas na rua, no ponto de ônibus, na escola, no café, nos hubs e etc., porque boa parte das coisas ainda estava fechada, era pandemia. E entendi muito a lógica de comunidade. Eles fazem construção coletiva do saber, porque muita gente ali é imigrante, e no final de semana eles querem trocar uma ideia fora do trabalho. Só que quem subia a montanha com a gente? O cara do Netflix, o cara da Apple, o cara do Google, o cara da NVIDIA. Essa turma subia e ali um monte de muitas vezes, ou brasileiros ou indianos, a gente ia trocando ideias sobre tudo. Essa ideia de comunidade e a construção coletiva do saber de maneira saudável, sem uma pressão de compromisso de trabalho, sem ser uma palestra, me deu a ideia de montar um primeiro grupo dentro do Brasil. E aí, logo que eu cheguei, saiu o GPT e eu criei todo um conteúdo de como escrever os prompts, porque era muito fácil escrever a partir daquela ferramenta. Então, em 2 dias, eu criei um longo livro de 80 páginas, com exemplos de prompts para diversos negócios. Coloquei no meu perfil do Instagram, para as pessoas baixarem, só que para ela baixar, ela precisava entrar no grupo. O que eu queria fazer? Aglomerar as pessoas que estavam já naquele instante procurando, interessadas sobre aquele assunto. No meio do caminho, para minha surpresa, entrou muita gente relevante, que depois me deram todo o suporte, pessoas que já têm empresas listadas em Nasdaq, que grandes empresários, grandes executivos, porque o legal da IA generativa é que ela igualou todo mundo, né? O estudante de 17 anos ali, igualou entre aspas, mas de 17 anos, mais o executivo de uma multinacional, estava tentando entender da mesma maneira, não estava entendendo o que era aquilo, como é que ia se desdobrar. Então, no momento que a gente atraiu pessoas relevantes, veio a ideia da gente tirar do papel isso e não ser só um grupo de WhatsApp, na expectativa de que nós temos uma oportunidade única, inédita, de ouro, em que o país pode ser protagonista. E não é protagonista criando modelos de linguagem, tendo os melhores cyber data centers, maiores pesquisas, desenvolvendo chips, não é nada disso, não é nessa camada que a gente está tão entusiasmado. Mas nós somos um país de pessoas muito criativas e um país de pessoas muito empreendedoras. Tantos países que eu conheci aí, são poucos, a China é um deles, né, que tem essa capacidade que a gente tem. E o que nos faltava é cognição, infraestrutura, colégio, ambiência, etc. Mas no momento que você consegue acessar essa cognição toda dentro de um modelo de IA generativa e ter todos os assistentes de todas as áreas numa linguagem que você quiser, no tom que você quiser, isso permite a um analfabeto mandar um áudio e pedir dicas para colocar o negócio dele em outro patamar.
E nessa paixão que a gente tem pelo Brasil, a gente percebeu que ali a gente podia tirar o país da segunda divisão. Nesse momento, com o apoio dessas outras pessoas, que a gente pode conversar sobre elas depois, eu deixei os negócios da família, hoje só a minha esposa toca, e fiquei 100% por conta da AI Brasil. Hoje é a maior comunidade transversal do assunto, né, com mais de 10 mil integrantes, e eu passo o dia todo ali interagindo com essas pessoas, buscando conhecimento, fomentando e participando de eventos, porque eu acredito fielmente que se a gente adotar da melhor maneira, usando criatividade e o comportamento empreendedor, a gente pode rapidamente tirar esse país da segunda divisão. Boa, boa. Eu fico realmente animado de ouvir a tua história, porque, primeiro, pelo pioneirismo, eu acho que você, por característica pessoal, na realidade, misturado com coragem também, estava querendo meter a mão na massa desde o início, né? Então, você citou aí a questão das fotos, quando, ou seja, esse primeiro problema para resolver de classificar as fotos era um problema a ser resolvido no momento onde a IA não era disponível para todos. Ou seja, você precisava de fato de pessoas técnicas especializadas para conseguir construir aquela solução para você. Mas aí a gente passa para hoje, de um momento onde de fato está disponível para todo mundo, né? Ou seja, hoje a barreira de entrada é infinitamente menor para pessoas não técnicas do que era naquela época quando você começou. Antes de fazer a pergunta, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Ricardo, que está aqui com a gente, Janaína Ramos, o Davi Garcia, Luiz Vaz, Álvaro Vasques, Eduardo Sona. Acho que deve ter um monte de gente aí que é daí Brasil, com certeza, né? Sim, sim. E a pergunta que eu te faço primeiro, enfim, eu acho que a missão da iBrasil é sensacional, ou seja, eu já vi esse grito aí da iBrasil várias vezes, alguns deles ao vivo. Então, eu acho que a missão é absolutamente sensacional, que é de romper essa barreira, né? De mostrar de fato que essa tecnologia é para todos. O que você vê como o maior desafio nesse sentido? Ou seja, por que está tão difícil esse processo? Porque a gente está entendendo, no geral, massivamente, que a gente precisa entender de IA. E para mim, eu vou sempre conversar com eu acho, tá? Eu acho e eu vi, ou eu percebi. Não tenho certeza dessas coisas. Mas eu penso que não é para a gente falar tanto de IA. A gente não fala tanto assim de Wi-Fi. A gente não fala tanto assim de 5G. A gente não fala tanto assim de energia elétrica. A gente tenta fazer alguma coisa muito interessante com isso. E como foi muito fulminante, todo mundo está dizendo que está fazendo uma IA, que está usando uma IA, que está aprendendo a usar uma IA, que é expert em IA, e eu não sei para quê. Primeiro porque foi cobrado por isso, por mensagens da mídia que também, com muita falta de letramento, de literacia, ou com interesse de vender alguma coisa, principalmente o medo, o que me incomoda bastante, porque o medo vende muito, né? As pessoas ficam atentas a isso, e isso vende anúncio depois. E as pessoas começaram a tentar entender e desenvolver IA. Eu acho que a gente precisa desenvolver o mindset. Qual é a maneira que, com essa ferramenta, que eu posso chamar de caixinha preta, uma Alexa, né? Que eu posso fazer de diferente que antes eu não podia fazer? E aí, quando a gente fala de cultura, primeiro a gente tem o medo e depois a gente tem a ambiência. Eu estou ocupado demais. Se eu estou ocupado demais, eu não quero ver mais nada, né? Não quero ver mais outra coisa. Eu preciso cuidar das minhas coisas. Você tem tempo para ficar estudando isso? Eu não tenho. Isso também a gente escuta muito. E a gente começa a perceber que é cultura. As pessoas precisam saber que é possível para elas e que faz diferença. Terceira coisa, a compreensão incorreta do que é um pedaço da IA, que é a IA generativa. IA generativa não é feita para acertar nada. Ela é feita para prever palavras com base em estatística e, com base nisso, ela te traz todo o conhecimento do mundo estruturado da maneira que você sugerir. Mas ela não é feita para aquele momento em que você só tem uma resposta. 2 mais 2 são 4, é uma resposta. Para isso, eu uso computação determinística, if, then, else. Calculadora, não gasta nada de energia, não precisa gastar uma usina hidrelétrica com IA generativa para pedir para ele fazer 2 mais 2. E sabe qual foi uma das perguntas mais feitas logo que saiu o ChatGPT no Brasil? Chuta. Putz, não sei. O Palmeiras tem Mundial?
É verdade. É verdade. Foi uma das perguntas mais feitas. O Palmeiras tem Mundial. Isso tem a ver com a nossa cultura. Ok, eu quero zoar. Quais são as postagens que mais bombou? São os erros. Quando mandava, aí aparecia. Aí quando começou a imagem generativa, aí era pessoa com 7 dedos, pessoa com 3 pernas. Então, isso é o que se postava, isso é o que se irradiava. Isso é distraction, isso é entretenimento. Isso não produz nada, isso não produz case, isso não muda o ponteiro, isso não paga seus boletos segunda-feira. Então, tudo isso tem a ver com a cultura, com a distração, com a falta de atenção e com o olhar errado. Quando a gente vai para o Instagram, não tem problema nenhum mostrar tudo que a gente pode fazer de avatar, tudo que a gente pode editar rápido, mas também são os que mais bombam. Aquele que mostra aquela coisa mais mágica, a gente ama a magia. E não é magia, ciência e matemática por trás. E aí a gente tem que se provocar muito na ambiência da pessoa e nos problemas dela, e eu acho que a gente tem que começar como pessoa física, ou seja, o que o Adrian está passando de aperto, o que ele tem vontade de fazer? Putz, é a gestão financeira dele, é a agenda dele, é a reforma na casa dele. Pô, ele tem uma horta, ele quer cuidar da horta ali, mas os moranguinhos que ele planta tá morrendo tudo. Ele gosta de cozinhar nas horas vagas. Quando a gente puxa isso, a gente vai para a pessoa, ela percebe o valor imediatamente. Quando a gente fala de adultos, a gente não fala de pedagogia, a gente fala de andragogia, é outro método de ensino, é outro método de abordagem. A maneira como a gente é preso, pego e se empenha nesse assunto é diferente. Então, por isso que a AI Brasil ela se posiciona como um palco. Ela não é a empresa de educação, ela não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa, digamos, de eventos digitais ou não, para que a gente traga o Adrian, para que a gente traga o empresário. Hoje eu tive amanhã a oportunidade que a AI Brasil tem me dado de conversar com 2 ex-fundadores, fundadores, né, e ex-presidentes de grandes companhias, conversando de igual para igual sobre o que cada um está percebendo, né? E o que a gente quer? Não é que eles nos contratem para nada, é que a gente mostre o case deles. Eu sempre pergunto, e aí, estão fazendo alguma coisa? Pô, estamos fazendo um negócio legal ali, hein? Dentro da companhia, atendendo o cliente interno. Esse tinha 15 mil funcionários. 15 mil funcionários, o cara tem um call center só para se atender em RH. Aí ele faz um case pequeno e me mostra, eu falo, poxa, RH todo mundo tem. Vamos mostrar esse case para o Brasil. Quando você mostra case, as pessoas começam a perceber que é possível. Mas quando a gente vai para a internet e para as redes sociais e para jornal, a gente só vai ver o sensacionalismo ganhando mais espaço. O medo, o sensacionalismo e a distração. Então, esse, para mim, é um dos principais pontos que ainda segura a gente de adotar da maneira correta. E, claro, no meio disso tudo, o ser humano precisa ter curiosidade, precisa querer. Qual o comparativo que eu faço muito? Cadê a animação automática para identificar? Qual a comparação que eu faço muito? Tô doido para virar um atleta. Eu sei como é que faz para virar um atleta. Eu conheço as atividades físicas. Eu sei que eu tenho que dormir mais. Eu sei que eu tenho que estressar menos. Eu sei que eu tenho que comer bem. Quando vou para academia, eu ainda contrato o personal. O personal sabe melhor que eu, ainda me motiva. Aí ele sabe me ensinar como são os exercícios. No final da linha de tudo isso, tem algo que não vai mudar. Ninguém vai conseguir fazer por mim, por mais que seja a melhor técnica do possível. Eu vou ter que fazer o exercício. Eu vou ter que suar. Eu vou ter que pôr a mão no peso. E no fim da linha, o que mais vejo por aí é gente querendo usar a IA ou dar aula de IA, tentando ensinar atalhos, que são a maior armadilha, principalmente que o empreendedor pode buscar, porque ela não tem alicerce. Você vai fazer alguma coisa legal naquele momento, mas por dentro é casca, castelo de areia. Não consolidou nada, foi fácil demais, você não criou nenhuma resistência, nenhum calo. Não, eu não poderia concordar mais, e eu acho que tem um problema que a gente enfrenta, você não é um bom exemplo disso, que é a gente, durante muito tempo, a gente foi acostumado que primeiro a gente adquiria muito conhecimento para depois a gente aplicar, né? Então, primeiro você tinha que passar um tempo estudando, aprendendo, para depois começar a aplicar. Então, quando a gente vê uma tecnologia que nem a IA, que a cada semana você vê novidades, novas ferramentas, etc. e tal, você fala assim, como que eu vou alcançar isso se eu tiver que primeiro aprender para depois aplicar? Porque toda semana é uma coisa nova, então é como se toda semana eu tivesse que começar a aprender de novo. E eu acho que a gente está vivendo um momento onde você tem que aprender a partir da aplicação.
seja, você tem que escolher um problema na tua vida, no teu dia a dia diário, idealmente um problema que seja simples, não precisa ser um problema ultra complexo, pode ser um problema simples, mas que você se proponha, com base no seu querer e na sua curiosidade, de, cara, eu vou resolver isso com base nessas tecnologias. Né? Então, para mim, o processo de começar a mexer com essas ferramentas começa assim, começa de escolher um problema e de estar disposto a começar sendo burro, começar não sabendo. Então, está tudo bem, eu não estou sabendo, mas se eu me dedicar no final do dia, ou no final de 2 horas, ou no final de 30 minutos que seja desse dia, eu vou conseguir saber um pouco mais do que eu sabia. Eu vou ter avançado um pouco nesse problema. Então, acho que tem uma questão aí de mindset, como você falou, que é de mudar de aprender para aplicar e aprender. Acho que a ordem está invertida. Eu acho que você é um ótimo exemplo disso, ou seja, de alguém que resolveu meter a mão na massa, e eu vou na mesma linha que você vai. Eu nunca fui um cara ultra especializado em tecnologia, eu sempre fui um cara da área de negócios, mas eu sou tremendamente curioso. Então, quando eu cruzei com o primeiro post no LinkedIn de um cara usando o ChatGPT, eu olhei e falei, cara, que incrível isso, peraí, eu tenho que saber mais disso, deixa eu ir atrás, deixa eu ir buscar. E acho que uma coisa super importante de ressaltar para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, que você não precisa de um curso. Você não precisa. Se você for curioso o suficiente, tem conteúdo de sobra disponível de forma gratuita na internet que vai te levar para um patamar de entendimento e de aplicação dessa tecnologia muito diferente. Então, não use como barreiras a ideia de eu vou fazer um curso, porque no final das contas eu conversei com uma grande amiga há um tempo atrás que fez uma pós-graduação em IA. E eu perguntei para ela, eu falei, e aí? Numa instituição bem conceituada no Rio de Janeiro, eu perguntei, e aí, o que você achou? Ah, mais ou menos. Mas como mais ou menos? Ah, cara, tem uns problemas de IA para resolver na minha empresa, eu não sei nem por onde começar. Pois Então, eu é. acho que é uma questão de meter a mão na massa, né? Então, eu acho que aí Brasil faz um ótimo trabalho nesse sentido de tá mostrando outras pessoas que estão fazendo acontecer na prática. Sim, e mostrando de maneiras bem diferentes, né? Em relação a MBAs de IA, com IA ou sobre IA, muitos deles não estão falando sobre IA. E repito, eu estive na NRF em Nova York agora, o maior evento de varejo do mundo, tem 100 anos o evento, né? E eu vi diversos C-levels globais tentando responder, né, ou dar um retorno à sua plateia e aos entrevistadores e os panelistas ali que sempre cobravam. E aí, como é que você está vendo IA? E aí, como é que você está aplicando IA? Aí vai no CEO do Walmart, vai em Starbucks, vai na Gucci e um monte de empresas. Pô, e a gente está pedindo para o diretor, o C-level de RH, o C-level de marketing, etc., para ele passar uma visão. E eles tentam responder uma visão tecnológica. Não é necessário, não precisa, e não está correto. Muitas das vezes dizendo, pô, e aí a gente colocou ali a IA generativa para fazer alguma coisa aqui, como a predição de estoque. Eu falo, pô, generativa para predição de estoque? Isso não faz sentido. A gente pega uma coisa aqui, aí a gente faz a triagem do cliente, né? Então a gente colocou um chatbot. Chatbot virou febre, né? Humanizado. Para perguntar se a pessoa é pessoa física ou jurídica, eu faço uma pergunta determinística. E eu não preciso ser humanizado nessa parte. E a gente tem que ver qual que é o dia seguinte, quando todas as páginas se virarem. É muito legal, é divertido e é mágico você conversar com um negócio que te responde em linguagem humana, que ele entende que você deu uma risada. Quando a gente fala de multimodal, você fala assim, como é que é a minha expressão e o que, que tem atrás de mim, ele interpreta. Isso é mágico. Eu sonhava, né, com meus cabelos brancos aqui, quando eu fazia faculdade, que eu ligava para casa só aos sábados. Já não era ficha, era cartão. Não sou tão velho assim. Mas o cartão consumia 20 unidades em poucos minutos. Eu ligava para a mãe e para o pai dizendo, tô bem, tá tudo certo, como é que estão as coisas aí? E já tinha comido 20 cartões e era uma graninha. E eu assistia o desenho dos Jetsons, e nos Jetsons eles conversavam um olhando para o outro pela televisão. Alguém ligava, aparecia na televisão. Eu sonhava com aquilo. Falava, putz, isso ia ser tão legal, imagina poder olhar para a pessoa que você está conversando à distância. Então, a gente teve uma ruptura
das distâncias no momento que entrou a internet, no momento que entrou cloud, e agora a gente está tendo uma ruptura em relação à cognição disponível. Como é que a gente fazia pesquisa antes? Eu, nos meus trabalhinhos de escola, eu ia para a casa de quem tinha uma enciclopédia, você pegava o primeiro livro grandão, que era o livro do índice, no índice você procurava, encontrava o que você queria, e ele falava que estava no livro 33, você abria o livro lá e ia ler só sobre aquele tópico. Revolução Francesa. Se tivesse um tópico a mais em relação àquilo, você tinha que voltar para o índice e puxar de novo. Outro livro, que custava uma fortuna. Poucas pessoas tinham acesso a essa enciclopédia. Estou falando de quando não tinha nem internet. Essa cognição foi disruptada. Ela está à disposição, e está à disposição em linguagem, como eu falei, até por áudio para você. No momento em que todos os chatbots e todos os atendimentos do mundo puderem usar humanização, isso é diferencial? Isso é o que a gente quer? Nós queremos resolver o problema ou uma pessoa legal que é um robô conversando do lado de lá? No primeiro momento é maravilhoso, é super mágico, é diferente. Mas no momento que todos atenderem assim, eu chuto que a gente vai querer coisas práticas. E linguagem natural não é 100% igual a humanização. Para que nós estamos querendo humanizar um robô? Para que nós estamos querendo humanizar um chat? Pouca gente se perguntou. Porque no final da linha, sabe o que a pessoa mais quer? Cortar headcount, fazer um atendimento 24/7, e essa é uma manchete que vende, e esse é um argumento que vende junto aos CFOs aí, porque eu vou cortar custo. Claro que você vai cortar custo, você vai fazer de uma maneira eficiente, só que esse custo não vai fazer nenhuma cosquinha no futuro, porque todo mundo vai cortar esse tipo de custo. Vai ser como alguém dizer, poxa, a minha empresa está na frente porque ela tem um perfil no Instagram. Lá na empresa tem internet e tem energia elétrica. E a gente não precisa mais espremer na minha lanchonete o suco de laranja na mão, a gente faz diferente. A gente faz com a ultra tecnologia. Ninguém tira onda mais com isso. Só que eu acho que com IA vai ser muito rápido. Entenda vocês e pergunto para todo mundo que está aqui. No momento que a gente ligar para o banco e a gente se acostumou com todos os chatbots podendo falar linguagem humanizada, você quer que ele dê risada e seja simpático com você? É uma carência tão louca para a minha cabeça que as pessoas começaram a resolver a sua questão mental e emocional e a falta de relações com o mundo conversando com um bot, porque é mais fácil, mais tranquilo, inclusive ele vai me agradar pra caramba. Essa página vai virar. Não vai ser essa para sempre. Daqui a pouco a gente se acostuma com isso. E eu pergunto, qual vai ser o novo iFood? Qual vai ser o novo Uber? Qual vai ser a nova agência de marketing que é especializada em fazer marketing na rede social, georreferenciada para pegar o público local? Porque hoje existe GPS, porque hoje existe celular, e esse era um negócio que não existia antes, mas agora, quais são os novos negócios que podem aparecer a partir deste momento? E ontem eu dei uma aula lá no Mackenzie, junto com a turma da graduação de computação, e eu passei esses desafios para eles. E eles estavam lá, e o que a gente está preocupado é com a perda de empregos. Falei, gente, a gente tem tanto problema para resolver. A gente nem tem plano de saúde ainda no mundo, a gente só tem plano de doença, que a gente usa porque a gente ficou doente. Então, no plano, a gente se prepara, que faz predição, que entende que a gente tem que se antever algumas coisas, os nossos dados são todos descentralizados, nós temos pobreza para caramba, nós temos falta de escolaridade, e vocês estão preocupados que isso aqui vai tirar o emprego de alguém que faz copyright. Ele vai fazer outra coisa, ele tem outras habilidades, ele é um ser humano plural. Ele não é um ser humano que nasceu para fazer copyright, ele é um ser humano que nasceu com alguma habilidade, algum perfil. E eu pedi para eles resolverem algumas coisas. Falei, a IA vai resolver tudo, não precisa de mais ninguém. Eu acho chato pra caramba agora que eu estou viajando muito, ter que ir para um aeroporto 2 horas antes, entrar numa fila, fazer o check-in, despachar, faz mais aquilo, depois paga a bagagem, depois volta, depois vai para a área de embarque, passa no raio-x numa fila, passa por ali, espera, pega o meu documento, entra no avião, depois vai taxiar, etc. O que aqui eu queria? Igual eu entro no meu carro na garagem. Chego no aeroporto, entro no avião e saio. Esquece o particular, tá? Tem que ser via por enquanto. E aí eu falei, vai lá, usa toda a tecnologia que vocês têm aí. E dei uma sugestão lúdica para eles darem uma quebrada no status quo, né? Imagine que 5 funcionários dessa companhia aérea têm um poder, por exemplo, de teletransportar. O que mudaria? Como é que vocês resolveriam para que eu conseguisse acessar rápido esse negócio que há 50 anos é igual? Que até hoje eu tenho que tirar meu notebook para passar na esteira ali da mochila. E aí as pessoas perceberam que não é tão simples olhar para um problema e resolver, e que no meio disso tudo ainda precisa de um monte de ser humano que não tem nada a ver com agentes, que vai resolver um monte de coisa, desdobrar um novo mundo,
mas se distraindo, pensando como é que já estamos tentando as soluções de como é que a gente vai lidar com todas as pessoas que se desempregarem. Porra, essa resposta está na cara, massificando o uso dessa nova ferramenta, massificando o uso, desmistificando o uso. Esse é o papel da AI Brasil. Claro. O Maurílio fez um comentário aqui em linha com isso que você está colocando, que é outra distração que vejo com frequência é o foco no que dá para fazer, testando em loop novas ferramentas que surgem todos os dias, ao invés do foco no problema que eu quero resolver. Assim, muitos nunca saem do teste. No final das contas, mano, fala. Desculpa, mas problema Nada, também, não. problema é difícil. Qual que é o meu problema, né? Aí as pessoas acham que o seu problema é subir para o segundo andar. Aí alguém começa a desenvolver um jato, mas aí esse jato gasta muito combustível, aí polui muito ambiente, aí eles pensam num combustível que não polua tanto. Aí eles vão andando pra caramba naquela solução, e aí alguém chega e fala, pô, meu amigo, por que não usa escada? Por que não faz um negócio de um andar só? Qual é o problema? O approach do problema, se você pegar as pessoas, e é para isso que escola serve, aquelas coisas que a gente acha que está ultrapassado e nem tudo está ultrapassado, para desenvolver um pouquinho de senso crítico, como é que a nossa massa encefálica trabalha para fazer a análise das coisas e pensar, assim como aquela velha conversinha lá do anos de pesquisa e milhões para desenvolver uma caneta que escreve onde não tem gravidade, para levar para a Lua, aí o russo vem e leva um lápis que escreve, porque não precisa de gravidade. Está resolvido o problema. Então, nós ainda temos que aprender como é que a gente se desenvolve nisso. O approach correto não é para humanizar o bot, não é para fazer só bot, não é só bot que existe. E quando a gente olha também, a gente está olhando para resolver os problemas do passado. O iFood não olhou como é que ele resolvia o problema da entrega lá, ou como é que ele abriria uma lanchonete. Ele pensou de outra maneira. O Uber não tentou resolver o problema lá dentro do táxi, ele pensou em outra maneira. Nós temos uma tecnologia agora muito diferente, nós temos um aumento brutal da capacidade computacional, nós temos uma queda exponencial do uso dessa tecnologia que ainda é subsidiado no desenvolvimento das Big Techs, nós temos a IA indo para a borda, ou seja, ela vai sair só desses data centers ou das grandes empresas e eu vou ter modelos menores rodando no meu celular ou na minha câmera da minha casa só, rodando local, né? Tudo isso está desdobrando e vai ser numa velocidade tremenda. O que é um negócio seu? Você vai ter uma empresa de prestação de serviço em circuito de TV com inteligência artificial, mas que te ajuda em coisas que você sozinho quer gerenciar na sua casa, na sua fazenda, que antes não existia. Você vai trazer inteligência para isso. Você vai juntar dados que não faziam sentido, como os dados da sua mobilidade celular, saber de onde você veio, para onde você vai, a partir dos aplicativos, e daí você fazer alguma coisa para iniciativa pública. Então, são coisas que não dava para fazer antes, que a gente tem que pensar. E essas distrações de testar muita ferramenta é algo que eu também sugiro à comunidade. A comunidade tem 10 mil pessoas. Tem gente que é heavy user e early adopter. Eles fazem parte do ecossistema. É bem-vindo alguém que teste tudo. Mas se todo mundo ficar testando, é distração. Tem que ser seu trabalho testar. Seu trabalho é testador. E quando a gente está em comunidade, várias pessoas testam várias coisas diferentes. Uma dicasinha, quando 5 pessoas falaram que isso é legal, você pode dar uma olhada. Tem enormes chances de ter alguma coisa ali. Quando alguém manda, tem aquela fotinha que mais bomba na internet. Olha o tamanho do ecossistema, 1000 logomarcas. Aquilo é para dar batedeira no coração, para você ter a sensação de clicar, de que você não conhece nem 2 daquela, então você está ferrado. Você não precisa mais do que 5, pode ter certeza. Claro. Não, e eu acho que uma coisa que é importante é resistir à pressão de colocar IA a qualquer custo. Ou seja, tem muita empresa hoje que quer colocar IA, não, porque não, todo mundo tem IA, então tem que colocar também IA. E não param para ver exatamente, peraí, cara, mas onde faz sentido? É o exemplo que você está dando dos bots. Peraí, faz sentido eu colocar IA para fazer esse atendimento ou não? Então, acho que é algo para a gente resistir, porque de fato a pressão de mercado parece que todo mundo está usando, e na verdade isso não é uma verdade, as pessoas não estão usando, e estão querendo colocar a qualquer custo sem nem, ao menos, experimentar, aprender. Eu acho que é impossível você trazer IA para dentro do negócio se você não mexer em coisas da cultura, como trazer a experimentação,
trazer a aprendizagem como valores da cultura, né? Ou seja, para permitir, porque agora a gente tem uma ferramenta que é para todos. Então, antes, se você tinha uma área de inovação que era centralizada, agora você pode ter hubs de inovação em todas as áreas de negócio, porque todas as pessoas têm a possibilidade de usar essas ferramentas, né? Então, Isso para é isso muito você novo. tem que Isso é mexer na muito novo. cultura. Porque quando a gente tinha computador, por exemplo, eu falei do telefone. Ter telefone em casa, ele entrava no imposto de renda, porque era um bem, um patrimônio ter um telefone. Depois eu trabalhei na Brasil Telecom lançando celular, a venda de celular. A gente tinha propaganda que a pessoa começava assim, atendendo, falava, fala quem pagou, porque você pagava para receber, e aí era uma jogada de marketing que agora você não vai pagar para receber uma chamada. Então, isso não era acessível, o equipamento muito caro, né? Hoje, quando você passa, eu sempre cito esse exemplo, na Cracolândia, aqui numa região de muitos moradores de rua em São Paulo, você vê boa parte deles com um celularzinho na mão. E eles usam Wi-Fi que seja ali da padaria, da farmácia perto, e eles estão zapeando e navegando. E isso é completamente novo e completamente diferente. Eles já sabem, eles acessam. Os bebês hoje já estão rodando a mamadeira, né, para pôr mais TOD, como se a mamadeira fosse touchscreen, parece que eles já nascem com um DNA diferente de qual que é a maneira de interagir com o mundo, né? E isso é muito acessível. A gente precisa agora dar um passo atrás, e aí a gente separar em duas partes. Uma coisa é o meu acessível como ferramenta, eu usando, fazendo meus testes, se devo fazer, igual andar de bicicleta, testa de um jeito, testa de outro, experimenta, veja as possibilidades hoje. Não deu certo, tenta de outro, pergunta para alguém que fez, pergunta para alguém saber se ele fez de uma maneira diferente. Aprendeu algo, ensina. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. E essa é a parte 1. E a mistura que foi feita é de misturar com a parte da empresa. Mostra ontem lá, evento da NVIDIA lá, um robô. Aí você volta para sua empresa lá, que é uma empresa pequena, um salão de beleza de bairro. Poxa, eu preciso pensar, como é que eu vou pôr um robô aqui? Não tem nada a ver. Ou eu acabei de falar de um sistema relacionado a recursos humanos, onboarding de uma empresa de 15 mil. Eu quero pôr também lá na minha padaria. Para quê? Não faz sentido. É mais barato você manualmente gerenciar 5 funcionários do que você pensar num sistema desse tamanho. E aí, da mesma maneira, em empresas grandes, você não está falando de usar IA generativa. Eu construí uma IA. Não, amigo, você fez só um prompt ali que deu um contexto dentro do ChatGPT, que é algo maravilhoso que eu uso para caramba, é uma ferramenta que muda o jogo em muitas das suas operações, te dá performance, mas você não fez uma IA. Você está usando uma ferramenta e para até de chamar de IA. Você não fala que você está usando IA, você está usando Alexa, né? Você não está usando protocolo TCP/IP, você está usando a internet. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir isso para as pessoas pararem de querer tanto entender tecnicamente sobre IA. Agora, a turma que quer fazer IA, aí sim, já começa estudando matemática, 5 anos de faculdade, algoritmo, lógica, etc. E aí sim, nós precisamos muito desses, e aí sim, esses vão estar falando de IA. Mas não precisa ser mais do que 2%, 3% da população mundial habilitando isso que a gente vai usar. Se a gente fizer essa separação, poxa, a gente já tem um grande ganho, reduz essa ansiedade, entende que para fazer alguma coisa dentro de uma empresa, provavelmente você vai ter que contratar não só especialista, mas uma empresa que esteja executando isso daí. No RH, se você faz uma coisa... agora eu estou programando no code com o cursor, ele gera a minha ferramenta. Começa a funcionar. O POC é uma coisa, você montar uma barraca no seu acampamento, você não precisa fazer alicerce, estrutura. Inclusive, se der um vento, você vai lá e põe a barraca de novo. Um bebezinho que tem que aprender a andar, você põe ele no chão, deixa ele ralar o joelho. Mas você não deixa ele ralar o joelho no 15º andar, porque se ele cair, ele morre. Então, quando a gente vai fazer projetos de grandes empresas, e muitos não são, a maior parte do valor não está em IA generativa, está muito mais em IA preditiva, que depende muito de bons dados, porque se põe dados ruins, ela vai prever com base em uma informação incorreta. Sim, sim. Essa parte aí tem que ser separada do assunto. Tem que ser pautas de eventos temáticos, técnicos, realmente com as pessoas técnicas, retirando aquela turma que está ficando ansiosa com isso tudo aí, porque entendeu que é muito fácil e acessível a ferramenta que tem IA generativa, mas que não tem nada a ver com predição de estoque, com predição de rota, com precificação, com visão computacional de drone para agricultura, não tem nada a ver com isso. Eu acho que você mencionou a questão das competências hoje em dia, e a minha impressão é que a grande competência de hoje e para o futuro é que os profissionais sejam grandes arranjadores, ou seja,
eles constroem arranjos com base nas soluções existentes. Então, você tem um problema e você constrói um arranjo com base em N soluções que existem hoje disponíveis que te permitem solucionar aquele problema. Então, eu vejo muito mais dessa forma e, claro, você tem problemas que você precisa de um grau de tecnicidade muito alto, mas para uma infinidade de problemas você não precisa. Né? Então, Sim. dá para atacar esses e não se preocupar com os outros de uma forma geral. Queria dividir uma pergunta aqui que o Fernando colocou. Como você enxerga o conceito da renda básica universal, principalmente em razão da automação proveniente do uso de tecnologia como um mecanismo de mitigar os problemas do emprego ou a falta dele para aqueles que forem excluídos? Tá, é bem complexo, não existe resposta simples para a pergunta complexa. Mas eu vou fingir que é só um pedacinho da pergunta. Eu vou começar com eu acho, e eu entendo que a gente precisa... Esse é um recurso muito grande. Eu entendo que algumas coisas vão ser mais velozes do que a própria humanidade. Eu entendo que a gente deve olhar para isso e se preocupar, mas quando a gente coloca a exceção como principal questão a ser tratada, a gente perde o foco principal. O problema da renda básica universal, a sugestão é porque pessoas não tiveram ambiência ou oportunidade e elas perderam a sua renda básica porque trabalhava com datilografia. Ou lá atrás, ele consertava roda de charrete, aí veio o automóvel. Só que agora vai ser muito mais rápido, né? Se a gente concentrar a energia e os valores investidos nessa questão cultural, de ambiência, de deixar claro para as pessoas, assim como a gente deixa para as crianças, olha, meu amigo, se você não quiser comer o arroz com feijão aqui, que tem ferro, que vai te dar nutrição, você vai ter problema. E está aqui. E forçar essa questão cultural, fazer esse trabalho que a EA Brasil está fazendo, conseguir os recursos para massificar isso e não ficar só enxugando gelo, a gente vai fazer com que rapidamente esses seres humanos se desloquem para outras funções. O que a gente mais precisa tratar não é a renda básica, porque isso vai gerar um comodismo. Eu retiro e coloco entre parênteses as pessoas vulneráveis. Aí eu falo de uma pessoa que está doente, de um tetraplégico, de um idoso, de uma criança em situação de vulnerabilidade. Esses são assuntos diferentes, mas de um adulto, por exemplo, se ele está com problemas de drogas, ele precisa, na minha visão, tratar essa questão. E a renda básica, para mim, não resolve absolutamente nada em relação a isso daí. Agora, esse valor ser concentrado para fazer esse desenvolvimento, eu acho que vai acontecer dentro das empresas, porque governo é muito lento, por natureza. Ele é burocrático, ele é muito procedimental, ele vai sempre analisar 10 vezes, ele vai ter que lidar com um conflito de interesses de muitos players à mesa. Eu cito a China, dependente de prós e contras, né, lá da falta da privacidade, seja o que for, mas a China teve o plano 1525 e ela executou. Como não tem eleição, não tem essas coisas, e por sorte também, né, porque o ruim é quando essas pessoas agem mal, eles colocaram um plano de desenvolvimento do país. Eles executaram muito rápido. Pergunto para vocês, dilemas, né, tudo isso aí, como foi a pergunta do Fernando, são dilemas, a gente não tem uma resposta certa. A gente deve ter privacidade de informações, sim ou não? É claro que deve, mas aí eu te pergunto, na China não tem. E 1,5 bilhão de seres estão passando as suas informações de comportamento e da sua saúde, pelo reloginho que você está usando aí, para um sistema central, que é justamente o combustível para a IA ficar muito boa em respostas. Nós não temos a menor chance. Então, nós ficamos com a nossa privacidade e nós vamos ter que consumir toda a evolução que eles estão fazendo. Ah, mas Alexandre, eu não topo perder minha privacidade. Ok, você vai perder a sua saúde. Você vai perder, a gente vai perder vidas, porque vai demorar a se desenvolver. Então, não tem nenhum lado certo ou errado. É um dilema. Então, é a mesma coisa que eu acho para a renda básica universal. Um dilema, mas eu acho que existem soluções anteriores. E eu acho que tem que partir das empresas. O termo que eu uso, que eu peguei ali por uma palestra do Walter Longo, education significa educação. Começa com ED em inglês. E eles criaram um novo termo que se chama education. ADD de anúncios, education. E eu estou acreditando pra caramba nisso. Agora a gente pode produzir tanto conteúdo e tanta orientação
que isso é um ponto forte para a empresa. E isso é um ESG de verdade. Ela educa naquilo que ela faz, ela ensina. Se eu faço panela, eu ensino a cozinhar. Se eu faço lápis e caderno, eu ensino a lidar com isso na escola. E eu atraio, já que a gente está numa guerra de atenção, as pessoas por um bom conteúdo educacional e devolvo isso para a sociedade. Porque 1 milhão de empresas podendo ser remuneradas e obter o seu retorno através de educação é muito maior do que as 5.000 prefeituras que a gente tem no país. Eu acredito que essa solução vai vir daí, mas os problemas, as dificuldades, as desigualdades, elas vão continuar existindo até por um fator que é humano e eterno. A gente sempre trabalha para trazer uma série de equilíbrios, mas se hoje a gente igualar todos os recursos da humanidade, em 1 ano ele vai se desigualar de novo, se você soltar todo mundo de volta. Algumas pessoas vão ficar, porque algumas têm mais pretensão, outras têm menos, umas têm mais curiosidade, outras têm menos. E, obviamente, a ambiência afeta muito, a gente tem que corrigir. Aquele que nasceu numa favela cheia de problemas lá, ele vai ter até mais força, vai ter até mais resistência. Mas ele não conhece as pessoas e ele não teve educação e a formação necessária, até mesmo biológica, até os 15 anos, para competir com a gente que teve uma boa infância, né? Esses desequilíbrios a gente corrige. Renda básica universal, na minha opinião, não corrige. E eu até acrescentaria que, antes da gente pensar nesse cenário onde uma renda básica universal se faz necessária, isso tudo está orientado por um processo de substituição, ou seja, a gente tem uma tecnologia que vai nos substituir. E eu, pessoalmente, acredito numa tecnologia que a gente se integra nessa tecnologia, ou seja, a gente traz coisas para a mesa que a tecnologia não tem. Então, acho até que num cenário, quando a gente imagina que durante muito tempo os diferenciais competitivos estavam muito apoiados em tecnologia. Então, tal empresa conseguiu desenvolver uma plataforma que é super eficiente, etc. e tal. A gente está caminhando para um cenário onde desenvolver essa plataforma passa a ser acessível para qualquer um. Então, o grande diferencial competitivo passam a ser as pessoas por trás da plataforma. Ou seja, o que a DeepSeek tem de tão especial que com 15 pessoas ela consegue fazer esse negócio acontecer, versus uma outra empresa que com 100 pessoas precisa para fazer acontecer. Então, eu acho que antes, sim, esse é um cenário possível, onde a gente tem uma substituição total dos seres humanos, mas eu acho que estatisticamente falando, esse é um cenário muito menos provável do que um cenário onde a gente precisa de uma integração bem feita, da gente saber se integrar de uma forma positiva e produtiva com essas tecnologias, porque tem milhares, como você falou há um tempo atrás, tem milhares de problemas que não estão resolvidos. Então, que agora podem ser resolvidos. Isso você está falando do hoje, né? Isso você está falando do hoje. O que eu acho que as pessoas erram ou nos iludem com uma premissa falsa é: se essa tecnologia vir com esta humanidade, vai acontecer isso. Espera aí, quando tudo isso estiver acontecendo com essa tecnologia, essa humanidade não vai mudar nada. Exato. Esse tempo que vai sobrar para todo mundo não vai ser feito de maneira diferente, essa possibilidade de aprender não vai ser diferente, as coisas que a gente não precisava fazer. Se eu resolvo questões de trânsito, por exemplo, e eu não preciso mais lidar com congestionamento, será que tudo mudou? Então, só se trabalha com uma premissa da evolução tecnológica como se o resto não fosse se adequar. E é uma conversa eterna, infinita, que distrai demais. Um pouquinho de filosofia, uma vez a cada 15 dias, não faz mal a ninguém, né? Para a gente abrir um pouquinho a mente, ouvir um pouquinho de possibilidades. Mas o tempo que a gente gasta nisso é muito maior do que o tempo que a gente tem gastado para executar, para aprender, para tirar cases do papel, entendeu? Isso, se a gente conseguir inverter, eu acho que o benefício é muito grande. Não acredito em substituição humana de jeito nenhum. Todas as vezes que eu peço para os humanos fazerem algumas coisas, algumas soluções, usando a tecnologia, eles ainda não sabem exatamente como fazer. Nós estamos há 2 anos, ainda estamos na bolha, porque as pessoas não começaram a usar quase nada. Quando começaram a usar, não sabem extrair valor. Em 2 semanas, eles reduzem muito o uso, porque eles não sabem ainda como extrair valor disso daí. Então, nem vai acontecer nessa velocidade do jeito que está todo mundo falando. Aí, ano que vem vai ser tudo assim. Não vai. Eu assino o cheque hoje garantindo que não vai mudar tudo de um ano para o outro. Tá certo? Se você for na roça, hoje, em cidades pequenas, e eu vejo que muita gente que emite isso, né, esses comentários, às vezes são pessoas intelectuais. Intelectual, normalmente, ele passa muito tempo fechado por perfil estudando. E muito menos sola de sapato, e muito menos contextos que ele está andando por aí. Você pergunta para muitos desses, e eles nunca comercializaram nada, nunca foram para um balcão,
nunca pegaram, às vezes, metrô, ficaram no meio do povo, pegando ônibus, para entender como é que é a vida lá fora. E quando fica também muito dentro de uma metrópole, é muito diferente dos outros 5.000 municípios que existem, por exemplo, dentro do país Brasil e dentro do resto do mundo. Tem um monte de coisa que é muito parecida com o que acontecia há 100 anos. Tem muita gente que nunca pôs uma mão no Excel. Tem um monte de gente que não quer colocar a mão no computador. Tem um monte de gente. Então, menos sensacionalismo e mais cases. Boa, boa. E, Alexandre, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo. Eu queria te fazer duas perguntas, na realidade. Uma delas é: como é que você vê o papel do ser humano nesse cenário? Ou seja, nesse cenário futuro? Como é que você Cada vez maior. enxerga a nossa importância aí? Cada vez maior, cada vez maior. Eu acho que o nosso espaço ele vai se ampliar, nós vamos estar menos preocupados com algumas questões. Nós temos uma preocupação enorme que, para mim, é maior do que renda universal. Essa preocupação, Alexandre, de novo, eu vou deixar sempre claro, eu acho, tá? E é provável que todos nós estejamos muito enganados ou muito cegos para muita coisa que vai acontecer. É bom a gente ter essa humildade. Mas eu acho que nós já estamos tendo problemas mentais muito, muito graves. Basicamente porque a tecnologia cresce exponencialmente, o volume de dados cresce exponencialmente, o acesso e a digestão desses dados cresce exponencialmente. Hoje eu faço a cada meia hora um bom livro, André, com o ChatGPT Pro. E quando eu leio o livro, eu falo assim, caracas, no tom que eu queria, personalizado para mim, fazendo as comparações e misturando o contexto que eu queria com toda a base por trás. Só que eu não consigo ler um livro a cada meia hora e tocar minha vida. Só que eu posso fazer um livro a cada meia hora e o resto do planeta também. Isso esmagou o nosso cérebro. Não é à toa que pessoas não suportam sequer ficar num grupo de WhatsApp que tem muita mensagem, que ela começa a ter palpitação. Ou quando vê aquela imagem com um monte de logomarca, palpitação. E ela precisa fugir daquilo como se aquilo fosse tóxico. E eu acho que a gente está agindo lentamente em relação a isso. A ansiedade está muito grande, é o que mais afasta as pessoas do trabalho, a maior taxa de absenteísmo. E para isso a gente precisa de cuidar de questões humanas, que está fora do computador. A tecnologia pode ajudar fazendo predição, nos dando alguns caminhos, servindo como uma orientação, porque vai voltar lá atrás, autoconhecimento. Não tem como você gostar de quem você não conhece, né? E não tem como você confiar também. Então, se você vai querer autoconfiança e autoestima, você vai precisar de autoconhecimento. Nós vamos precisar investir muito nisso. E aí, mais do que nunca, o que a gente vai ver é pessoas querendo mais ser do que ter. As pessoas com as quais eu tenho tido a honra de conviver, meu carro é melhor do que o delas e elas têm 1 milhão de vezes o patrimônio que eu tenho. Ou não tem carro, ou tá ali tomando um café num lugar legal, porque elas querem ter um bom papo ou ir para um lugar que seja muito interessante. Então, esse ser, o usufruir, tá subindo bastante. Eu fico bastante feliz com isso também. Então, o ser humano vai ocupar o papel centric para olhar toda essa tecnologia e descobrir maneiras muito diferentes, muitos iFoods e Ubers que a gente ainda não consegue enxergar. Boa, eu não poderia concordar mais. Eu não poderia concordar mais. Agora vamos para a pergunta final aqui, uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Imaginando um cenário onde a tal da AGI existe, aquela inteligência geral artificial, você como um cara grande, um grande curioso, que mete a mão na massa, se essa inteligência artificial existisse, o que você perguntaria para ela? Que problema você pediria para ela resolver? Eu já ia dar uma resposta ruim, que eu tenho uma raiva da tal do papo da GI, mas agora você fez uma pergunta boa no final. Eu adoro essas questões lúdicas, né? De que eu perguntaria para ela, meu amigo. Primeiro, eu teria vontade de viver mais uns 100 aninhos, sabe? Uns 200 anos estava bom, eu imagino, né? E a segunda coisa, eu teria vontade de poder dar uma pausa no tempo para a gente ter tempo, ou uma outra maneira da gente conhecer um pouquinho mais do espaço. Queria dar uma olhada em umas outras galáxias, sabe? Então, eu queria que isso fosse possível e hoje eu não acredito que isso esteja nem próximo de acontecer. Eu acho que eu perguntaria essas duas coisas. Como é que a gente pode viver um tempinho maior, com boa qualidade aí, aproveitando bem a jornada, né? Gosto muito de fazer trekking, né? Fazendo uma metáfora por aí. Então, eu já aprendi que estar lá em cima da montanha é legal para tirar uma foto, mas logo que você chega, depois de subir 3 dias, você desce perguntando qual é a próxima que você vai subir. Então, a graça não é estar lá em cima, né? Essa jornada assim, é interessante, inclusive os calos nos pés, os tropeços, os arranhões, né? Mas a turma que está contigo ali, eu acho que a turma que está com você, as pessoas com que a gente convive,
E se ela puder me ajudar, Jay, traga as melhores pessoas, as pessoas com que façam que essa jornada seja o mais interessante possível. E esse, inclusive, passando aqui em primeira mão, que a gente ainda não lançou, né? É o que a gente está trabalhando para sustentar dentro da AI Brasil, e a gente vai lançar isso no dia 30, preparado com bastante carinho, sem o interesse de colocar dinheiro no bolso, né? Nós vamos fazer com preço que o valor vai ser para ser devolvido em prestação de serviço, mas a gente quer ver quem são essas pessoas interessadas e curiosas, que acreditam realmente como a gente, que está ali nessa liderança, de que dá para tirar esse país da segunda divisão. E a gente precisa se encontrar mais, a gente precisa conversar mais. Só que a gente quer encontrar fazendo trekking, a gente quer encontrar com a família ali, as crianças brincando, a gente quer encontrar tomando vinho, não faz mal a ninguém, a gente quer encontrar fazendo um churrasco. Então, o dinheiro desse investimento para 121 pessoas, o número que foi pensado, é justamente para que elas possam interagir. É difícil a gente interagir com mais do que 20 pessoas, o nosso cérebro não aguenta nem saber sobre 150 pessoas. Nosso ciclo maior mesmo tem 10 pessoas. E ele determina muito o que é a gente. Então, a GI nos ajude a juntar um monte de grupo de boas pessoas, assim como é o Prime One-to-One que a gente vai colocar na AI Brasil, e façam com que essas pessoas construam coisas incríveis. Boa, boa, boas, ótimas perguntas. Ale, a gente até estourou um pouquinho nosso prazo aqui, já são 2h05. Eu quero agradecer muitíssimo pela tua participação, pelo papo, por um papo de peito aberto. É riquíssimo poder trocar e aprender, na realidade, durante uma conversa. Quero agradecer muito a participação de todo mundo. Confesso que tem um monte de colocações e um monte de perguntas que não deu nem tempo de compartilhar com todo mundo, mas tanto eu quanto o Alexandre estamos no LinkedIn, a gente promete que a gente não vai fugir de lá, então se vocês quiserem falar com a gente continua disponível por lá para continuar a troca. Recomendo que todos que não estão, que entrem para a AI Brasil. Eu acho que é uma comunidade com um propósito realmente muito nobre, e que está feito por gente muito competente. Então, vale a pena, não é puxar sardinha de forma nenhuma, não é vender o peixe, é uma realidade, na realidade. Então, eu gosto muito desse discurso do Alexandre de ver a AI Brasil como uma ferramenta para ampliar a colaboração entre seres humanos. Então, acho que é justamente por aí. Eu convido todo mundo e dou a palavra aqui para o Alexandre para fazer o fechamento. Maravilha, eu também admiro muito o seu trabalho, a gente se conectou lá atrás, né, e eu conectei pelos conteúdos relevantes, congruentes que você falava, realistas, e a gente se conversa desde então, e o resumo sobre AI Brasil, a gente fala muito pouco sobre IA, essa é a nota que eu quero deixar para vocês, a gente fala muito mais sobre relações e sobre pessoas, e aí quando a gente acha interessante, a gente usa IA. Então, isso explica um pouquinho do que nós somos. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer essa mensagem chegar e vamos tentar construir coisas boas com o que a gente tem na mão aí. É um momento maravilhoso de ser vivido. Espetacular. A gente, com 40 anos, está tirando onda, porque a gente passou por tantas transformações que muita gente passou a vida inteira sem ver muitas mudanças como a gente está vendo. Boa. Como eu costumo dizer, são tempos animados para se estar vivo e criando. Então, vamos embora e vamos aproveitar a oportunidade. Gente, super obrigado e até semana que vem. Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Foi, meu caro.